presidente Donald Trump por parte das emissoras de TV americanas, quando o presidente começou a falar sobre questões que não eram verdadeiras. Bom dia, de parabéns a essas emissoras de TV dos Estados Unidos que interromperam esse discurso. Aqui no Brasil, as grandes emissoras, elas propagam, difundem esse conteúdo sabidamente falso, e isso acaba sendo ruim para a população. É a opinião do Antônio, que mora lá no bairro Santa Lia. E agora a gente vai falar sobre eleições 2020 e a participação feminina. Vamos conversar aqui no nosso programa, via videochamada, claro, com Osmar Bri, que é especialista em marketing político, e a gente conversa com ele. Bom dia, Osmar, que está lançando o livro Mulher, Emoção e Voto. E você orienta as candidatas a utilizar as características emocionais para obterem sucesso nas eleições? É isso. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Tudo ótimo. Bom dia a todos aí que nos assistem, nos ouvem, né, em Notícias da Boa. Para mim é uma honra estar falando contigo aqui, direto do Rio de Janeiro, Niterói. Realmente é isso que você falou, né? A gente orienta, sim, né? Nós estamos lançando o livro Mulher, Emoção e Voto, Vença com Inteligência Emocional. E nossos treinamentos, e também no livro, a orientação é essa. A orientação é que as mulheres realmente lancem mão das armas comportamentais, através da inteligência emocional e principalmente da empatia, para que vençam as eleições. E também passar para elas a necessidade que todo o Brasil tem, que toda a sociedade tem, de mulheres ocupando realmente os espaços de poder, trazendo justamente para dentro da política essa característica tão importante de inteligência emocional, que é a empatia. Eu diria para você, Cíntia, que hoje essa é a minha missão. Esse hoje é o meu trabalho, e é o que eu faço com muito carinho e com muito amor, viu? Entendi. Osmar, geralmente a questão emocional é sempre colocada, inclusive como uma questão de gênero, e isso acaba sendo imputado às mulheres de uma forma negativa. O que você mostra, então, é que esse lado emocional, esse lado emotivo, que pode tornar, por exemplo, uma gestão mais humana, isso é uma coisa boa e a ser explorada? Exato, né? O nosso cérebro, ele tem uma divisão, digamos assim, para ficar uma coisa muito simples, né? Que é a razão e a emoção. Não tem como. Qualquer ser humano, qualquer cidadão normal, ele tem uma divisão de razão e emoção. E a vida é assim. O que nós precisamos é de um equilíbrio entre razão e emoção. Não existe esse equilíbrio hoje no Brasil, por quê? Porque apenas em torno de 13 a 14% das mulheres ocupam, né, os espaços de poder. Então, por exemplo, na Câmara Federal, com 513 deputados, você só tem 77 mulheres. Então, o que você tem ali? Você tem a presença da razão, colocamos assim, né, representada pelo homem. Estou falando muito a grosso modo, claro, né? Claro. E você tem um pedaço muito pequenininho da emoção, que é representado pela mulher. O que a gente precisa é realmente equilibrar, fazer com que haja esse equilíbrio real de razão e emoção. Principalmente por quê? Porque quando nós falamos dessas características de inteligência emocional, as duas primeiras, não é, que dizem respeito ao autoconhecimento, ao autocontrole, justamente os homens levam uma certa vantagem. Mas as duas segundas, que são justamente a sua capacidade de gerar empatia imediata e a capacidade também de gerenciar, né, da gestão aos relacionamentos interpessoais, nesses a mulher ganha, ó, de lavada. E é isso que, se você for observar bem, está faltando, né? É a dor do próximo dentro da política. É isso que falta. Isso é empatia. Isso quem tem comprovadamente, cientificamente, em maior facilidade, maior velocidade, é a mulher, é o cérebro feminino. Entendi. Essa semana está completando 90 anos do primeiro voto feminino, né, do direito de votar das mulheres. E quase um século depois, apenas 14% da representação do Senado é feminina. E aí eu achei interessante também, eu queria que você comentasse isso, por que demora tanto.
por que a mulher ainda está no papel mais da casa e menos da política, e também por que quando eleita, essas mulheres são sempre de classe A e B. Dificilmente você tem ali um outsider que consegue penetrar esse filtro difícil que é conquistar conquistar um mandato através de voto no Brasil, sendo mulheres mais pobres, por exemplo. Pois é, Cíntia, isso é uma dificuldade, realmente é um desafio, que eu diria, para a mulher, né, e para toda a sociedade. Nesse livrinho aqui, que é esse que você falou, né, Mulher, Emoção e Voto, Uhum. aqui atrás eu trago Mostra isso, pesquisa. tá ótimo aí. Ah, que legal, Uhum. bacana. Eu trago uma pesquisa, né, que eu realizo já há 2 anos, justamente para entender isso. Entender primeiro por que as mulheres têm dificuldade de participar, por que as mulheres têm dificuldade de vencer eleição, né? E aí a gente vai, logicamente, estendendo esse raciocínio e vamos tendo esses números que você até acabou de frisar aí, né? Por exemplo, no Congresso Nacional ali você tem das eleitas, das 77 eleitas, que representam apenas justamente nem 15%, né? 14%, dessas mulheres, 90%, 95% delas representam a classe A e B, não é? E apenas 5%, 6% representam justamente aquelas mulheres que precisam realmente participar, vencer eleições. São as mulheres de classe C, né, D, enfim, e essas justamente que infelizmente sofrem com aquilo que todos nós falamos tanto, que é o tal do machismo, né? A violência na política, que está aí muito presente também. A mulher, quando se propõe a ser candidata, o primeiro voto que ela tem que conquistar é o voto dela mesma, né? Ela tem que querer muito, porque ela sabe que ela vai enfrentar toda a sorte de interferências, de obstáculos para poder seguir adiante. Então, o querer, ele é muito importante. E depois, logicamente, aquela sensação de que eu vou ser a candidata. Esse é o segundo degrau. E o terceiro degrau é eu posso vencer a eleição. Quando você chega a eu posso vencer a eleição, aí você tem o seu caminho pavimentado, não é? Para seguir adiante. Mas, infelizmente, o machismo ainda é muito grande. A mulher enfrenta realmente inúmeros desafios por um simples... se você for raciocinar na pirâmide comportamental, né, onde a gente trabalha justamente a questão do comportamento humano, a base da pirâmide é o quê? É o nosso habitat natural, né? É o nosso ambiente, é o ambiente onde a gente vive, onde a gente trabalha. E o que interfere nesse ambiente justamente é o nosso comportamento. As mulheres, elas foram, durante o tempo, principalmente nessas classes, elas foram, digamos assim, ensinadas, né, orientadas a se colocar sempre numa situação de reação, né? As mulheres sempre reagem ao ambiente, procuram se adaptar ao ambiente. E no momento que a mulher se propõe a ser candidata, ela passa, ao invés de reagir, a agir, né? Vem a questão da atividade. E a atividade, quando você passa a ter um comportamento de proatividade, o que acontece? Você muda o seu ambiente. E o ambiente passa a reagir a você e não você reagir o seu ambiente. Por isso tudo, né? Isso são algumas colocações que a gente faz para justamente elucidar, dar uma embasada na nossa teoria de que realmente o que a mulher precisa? Entender que ela pode e deve vencer eleições, porque nós precisamos das mulheres vencendo eleições para termos justamente uma sociedade mais equilibrada, mais justa e principalmente com mais atenção à dor do próximo, e não olhando para o próximo, para o próprio umbigo, para as próprias necessidades e a partir daí propondo as políticas públicas. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa olhar para fora, ver a dor do outro, colocar a dor do outro aqui, ó, do seu lado, dentro de você, e a partir da dor do próximo, propor justamente a transformação que o Brasil tanto precisa. E isso, Cíntia, invariavelmente, posso dizer para você, passará por mulheres vencendo eleições. É isso. Frei? Essa questão de exigir um pouco da emoção, um pouco dos caracteres femininas no poder e na conquista do poder, também pode ser
uma jaula no sentido de demarcar muito, por exemplo, assim, a Dilma, como não tinha uma gramática emocional, não tinha uma gramática assim, feminina, típica, foi muito atacada. A Margaret Thatcher na Inglaterra também foi muito atacada, foi feito quase uma caricatura, chamada logo de Dama de Ferro. Saber como é que isso vê essa questão das mulheres que se recusam a ter esse comportamento típico feminino no poder. Frei, muito boa a sua pergunta, né? Primeiro, porque a gente precisa ter um quantitativo. A gente precisa aumentar a quantidade de mulheres vencendo eleições, não é? Essa questão dos 30% já é uma questão que, enfim, é colocada para tentar realmente fazer com que as mulheres venham, mas o que nós precisamos realmente é igualar, ter 50% de mandatos femininos e 50% de mandatos masculinos. Aí você começa a trazer as emoções realmente que você precisa trazer para dentro da política. O que ocorre é que aquelas mulheres que acabam tendo protagonismo, elas acabam se adaptando ao ambiente, aquilo que eu acabei de falar, né? Você, durante o tempo, se você quer chegar ao protagonismo, você vai se adaptando ao ambiente da política, que é um ambiente de violência contra a mulher, não tem nenhuma dúvida disso, não é? Sobre todos os aspectos, financeiro, emocional, enfim. Começa em casa, então realmente é muito complicado. Qual é a mulher que acaba chegando ao poder? É aquela que tem justamente, prepara as suas características comportamentais para chegar até lá. E aí você vê, como você bem citou, o caso da Margaret Thatcher e da própria Dilma, né? Onde a gente não via justamente essas características de empatia, de gerenciamento de relacionamento interpessoal, enfim, que é o que a gente precisa dentro da política. Eu acho que isso vai vir justamente com o quantitativo. No momento que você tiver o quantitativo, as mulheres vão poder desenvolver o comportamento que lhe é peculiar, né? Que quando fazem justamente todas as experiências, os estudos do cérebro humano, através do teste de empatia, né? De quociente de empatia, percebem claramente isso, que a atividade do sistema límbico da mulher ele é muito mais rápido, muito mais ativo. Então, no momento que você traz a quantidade, você estabelece justamente uma condição da mulher ser o que ela realmente é, e não começar a se adaptar a um ambiente que, na realidade, é um ambiente masculino, né? Então, eu acho que isso é um pouco da explicação que você me colocou aí, dentro da minha visão, claro, né? Claro. Esse seu livro, você tem depoimentos bem ecléticos, né? Desde a candidata agora, a deputada federal Benedita Silva, até a ministra Damares, né? O que é que elas falam no livro? Qual é o teor do depoimento delas? É muito interessante, Cíntia, porque quando a gente pensou justamente em lançar o livro, eu sempre coloco os depoimentos na frente. Quando eu lancei a Fórmula do Voto, foi a mesma coisa, né? Mas no livro feminino, eu queria demonstrar claramente que não existia primeiro que não existia um teor partidário. Claro. Não é? Eu tenho um compromisso com a minha filha, de 6 anos de idade, que é a minha referência. A minha referência de vida é a minha filha. Eu vivo para a minha filha, para fazê-la feliz, para fazê-la sorrir. Esse é o meu propósito, não é? E para que o sorriso dela continue, eu preciso que o universo da política seja mais feminino, que a empatia exista, para que a dor do próximo esteja dentro da política, dentro do bem comum, né? E assim, logicamente, ela vai continuar sorrindo no momento que eu não estiver mais aqui. Esse é absolutamente o meu propósito. Então, não podia, de forma nenhuma, colocar no livro a questão partidária. Eu quis justamente fazer isso que você falou. Eu trouxe a ministra, né, representando justamente a direita, coloquei também a secretária nacional de Política para Mulheres, que é a doutora Cristiane Brito, coloquei a Tereza Cury, que é uma Master Coach aqui do Rio de Janeiro, que é absolutamente de centro, digamos assim, muito bem equilibrada, né? Trouxe a Belisa Ribeiro, que fez o nosso prefácio do livro, onde ela já tende também para centro, né? E trouxe justamente a Benedita para representar a esquerda, né? Então, todas elas têm aí a sua característica especial, mas é muito interessante como todas claramente trazem a questão da empatia, da dor do próximo, tanto a ministra como a secretária, como a Benedita, né, que está lá
à esquerda. Benedita, enfim, o depoimento dela foi muito bacana também. Ela coloca, eu fiz questão de puxar muito isso, né? Essa questão de quando ela resolveu ser candidata, qual foi o sentimento que ela tinha. E ela colocou claramente essa questão da violência política, todo mundo dizendo para ela que ela não ia conseguir, que ela era uma empregada de morro, de favela, né? E quando ela venceu, que ela tremia da cabeça aos pés, no primeiro discurso dela, ela não sabia nem o que ela ia fazer, né? E hoje ela chegou onde chegou, negra, mulher, enfim. A ministra também me surpreendeu demais, né, por ser também uma pessoa com muita sensibilidade, com muita vontade realmente de trazer a mulher para o foco das questões sociais. Ela coloca isso no livro também, com a expectativa de que o livro seja uma ferramenta. Ela tem me apoiado muito, né? A doutora Cristiane, que é justamente a, digamos assim, a oficial da pasta que traz a política para as mulheres. Também outro dia nós tivemos, inclusive, uma oficina do Ministério, convidados por ela, o único homem, né? Eu sou o único homem que participou dessa oficina, Mulheres para a Política, enfim. Todas realmente batem na mesma tecla, na necessidade da participação feminina para trazer justamente a característica comportamental que falta para o ambiente político e que acaba faltando, logicamente, para o bem comum, né? Você vê que casos que acontecem, como infelizmente esse aí que nós vivemos aí do estupro culposo, né? É o que isso? É uma violência contra a mulher e não deixa de ser também uma violência política. Por quê? Porque a participação feminina é tão pequena na política que a formulação de leis acaba sendo muito pouco influenciada pelo que a mulher pensa, pelo que a mulher quer. Jamais aconteceria isso se você hoje tivesse 50% das mulheres participando realmente dos mandatos. Eu diria para você que você não teria esse desequilíbrio. A minha filha teria um mundo muito melhor para viver daqui a 10, 20, 30 anos. E, enfim, é o que eu imagino. Imagino que o Brasil precisa de uma revolução empática e que essa revolução empática vai passar pela vitória das mulheres. Tá certo, então, Osmar. Parabéns pelo livro. Onde ele pode ser encontrado? Olha, Cíntia, por enquanto somente na internet mesmo, no meu site, né? Aliás, o site da minha empresa, que é SBAP Coaching, sbapcoaching.com.br. Ali você compra o livro. Se você colocar o meu nome lá no Google, Osmar Bria, você também vai achar, né? Mas em janeiro nós vamos fazer o lançamento dele em todas as livrarias. Aí você vai poder comprar ele na livraria aí no Piauí, em São Paulo, enfim, no Rio de Janeiro, em todos os lugares. Eu guardei esse lançamento para depois das eleições, porque nas eleições a gente acaba tendo tanto treinamento para fazer, né? Acaba tendo tanta venda nos locais que a gente chega, que eu não conseguiria focar no lançamento. Então, vou deixar isso para janeiro. Graças a Deus, já treinamos mais de 10 mil mulheres esse ano, viu, Cíntia? O que é uma vitória, o que é uma coisa formidável. Eu estou muito feliz com isso. Muito obrigado, viu, Cíntia? Obrigada. Bom dia para você. Bom dia, Elza. Obrigada. Bom dia. Boa sorte. Fiquem com Deus. Tá bom. 8h08.